Pai, Deus abençoe. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Kleber? Aleluias. Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estiveram aqui no domingo? Quem esteve aqui no domingo? A invertida, quem não estava aqui no domingo? Eu estou fazendo essa pergunta porque domingo teve uma palavra tremenda aqui nesse lugar, sobre mentalidade da eternidade. Você tem ideia do que é isso? É você parar de pensar nesse nível e você começa a pensar em outro nível, na eternidade. Quando você consegue fazer isso, você ressignifica. E essa palavra ela foi muito forte no meu coração, e eu estou vivendo essa palavra e vou viver ela até o dia que ou eu morrer ou Jesus voltar. Porque o meu foco tem que ser na eternidade. E eu fiquei muito feliz com essa palavra porque tem 30 anos que eu falo sobre isso. Alguns anos atrás meu sobrinho morreu, ele tinha 14 anos. E obviamente, na igreja, foi uma morte muito estranha. Ele estava com uma dor de cabeça muito forte. E aí ele foi numa consulta, a médica olhou, fez uma ressonância e falou assim: corre para o hospital tal que eu estou indo para lá. Aí minha mãe falou assim: eu vou só pegar umas roupas. Não, você não está entendendo. Corre para o hospital. E ele foi submetido a uma cirurgia, 3 dias depois ele morreu. E a minha irmã chorou muito durante 4 dias. Ao término dos 4 dias eu falei assim: senta aqui, quero conversar com você. O choro cessa hoje. Eu vou te explicar o que é reino de Deus. E eu mostrei para ela, a primeira coisa, que o filho não é dela. Porque nós desenvolvemos uma cultura do meu filho, meu carro, minha casa, é meu tudo. Deixa eu te falar, você não tem nada. Nós não temos a menor possibilidade de nada, se faltar o ar. 3 minutos, você já era. Então, se eu não viver o entendimento da eternidade, eu começo a coisificar as coisas. Eu começo a achar que as coisas são mais importantes do que o espírito. Essa semana eu falando com o Kleber, trabalhando com ele, ele falou: nossa, mas o senhor só acha que tudo espiritual? Eu falei: é tudo espiritual. Você não entendeu? Você acha que existe o acaso? 5 horas tocou meu telefone hoje. Eu levantei às 8 horas e comecei a orar por essa palavra. 5 horas tocou meu telefone. Clebão, corre aqui, está precisando de fazer um reparo. Falei: como assim? Aquele negócio que você fez, sei o que lá. Eu cheguei lá, pastor, a cola que eu coloquei sexta-feira, ela estava como se eu tivesse colocado há 10 minutos. Ela não secou. Uma cola que com 3 horas, ela está seca. E eu falei assim: Satanás, você está achando que eu não estou entendendo o que você está fazendo? Sério mesmo? E eu já entrei naquela casa repreendendo e clamando o poder de Deus naquele lugar. Então, se você acha que você levanta e você vai administrar o seu dia, deixa eu te falar, você está enganado. Alguns aqui sabem, quando eu vou dormir eu falo glória a Deus. Quando eu levanto eu falo glória a Deus. Quando eu entro no carro, glória a Deus. Quando eu desço do carro, glória a Deus. Porque isso me conecta a Deus. Eu declarar a palavra dele me conecta a Deus. Então eu posso dizer para os irmãos, eu passo 24 horas conectados com Deus. Eu só não estou conversando com o Espírito Santo quando eu estou dormindo. Mas se eu estou acordado, eu estou falando com Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está escrevendo isso? Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um homem que ele nasce em Tarso, que hoje é a Turquia. Ele é cidadão romano, só que ele cresce e ele é mandado para Jerusalém, para estudar, e ele se torna um fariseu, doutor da palavra. Só que Jesus chega nesse momento e começa a pregar, e os fariseus começaram a ter medo, porque eles entendiam quem era Cristo. Eles sabiam quem era Cristo. E aí começam a perseguir os cristãos, os judeus. E Paulo, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha o maior exército do mundo para perseguir, para matar os cristãos. Mas em um determinado momento, ele está indo para uma cidade. E ele tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta para ele: por que é que você está me perseguindo? Eu fico imaginando, ele com toda o conhecimento que ele tinha, toda a força que ele tinha, todo o poder que ele tinha, agora ele estava no chão, caído e cego. Presta bem atenção. Ele se esconde, Deus manda alguém, tira ele daquele lugar, ele passa por um processo de transformação, e ele se torna, a Bíblia diz, o maior pregador da história. O que é que eu estou querendo dizer? Deus, ele tem o poder de transformar a sua vida. Deus tem o poder de transformar a sua forma de pensar. Deus tem o poder de abrir o mar. Durante 40 anos, durante o dia, tinha uma nuvem que protegia o povo. À noite, tinha uma labareda de fogo que aquecia o povo. Pela manhã, tinha maná para aquele povo. Mas Deus não tem a capacidade de mudar a sua vida, se você não quiser. Entenda que para acontecer alguma coisa hoje, você tem que entender que você tem que abrir mão de alguma coisa para que Deus comece a entrar na tua vida e comece um processo de transformação. Você consegue entender isso? Porque não foi fácil para Paulo. Quando ele começa o ministério dele, ele não tinha credibilidade. Porque ele era um matador, um perseguidor de cristãos. Então a mudança não é fácil, mas ele entendia que ele ouviu a voz: Paulo, por que você me persegue? Então hoje Jesus Cristo te pergunta: por que você troca ele por tão pouco? Por que você negocia a presença dele por tão pouco? Por uma série, por um filme, por um seriado, por um celular, pelas redes sociais. E o Senhor te pergunta: por que você troca o meu tempo? E o interessante desse texto é que ele começa dizendo sobre algo que tem a ver comigo e com você.
Ele está pedindo que nós façamos algo. Ofereçam o sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É um sacrifício consciente. O pastor perguntou aqui quantos trabalharam. Você cansou o seu corpo, mas o teu espírito, ele precisa ser alimentado. Percebe? É muito triste. Eu falei com meu filho, filho, eu vou estar pregando. Ele não está aqui. Ele disse que estava cansado. Outro dia desse ele fez 3 serviços. O último serviço ele começou 10 horas da noite e terminou às 4. Por causa de $1.000. Pobre meu filho. Ele não sabe o que ele está perdendo. O que é $1.000? $10.000 pela presença de Deus. Você está de brincadeira comigo? Tem dinheiro que paga o que nós passamos aqui agora há pouco na presença de Deus, nesse louvor, nessa adoração? Eu não sei vocês, mas eu fui no céu. A presença de Deus aqui foi, eu senti o ar diferente. Eu senti o ar diferente. Eu entrei no Santo dos Santos. Eu adorei o Altíssimo. Eu não troco esse lugar por lugar nenhum do mundo. Entende o que eu estou falando? Mentalidade de eternidade é você começar a ressignificar aquilo que você pensa e os seus valores. Eu devo falar isso pelo menos umas 30 vezes por semana. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o teu coração. Tem a ver com os seus valores, com os seus princípios e com as suas prioridades. Porque quando Paulo diz assim, não vos amoldeis com esse mundo, o que ele está querendo dizer? Engraçado que tem uma outra tradução que fala, não vos conformeis. Vem de conformidade, é aceitamento, aceitação. E amoldar vem de parecer. Lá no Brasil agora, está na moda. A festa genuína. Festa da roça. Festa de não sei o quê. Sinceramente, nós precisamos disso? A igreja do Senhor Jesus precisa disso? De uma festa com arraiá, com quadrilha, sério mesmo? Porque a festa do mundo, ela adora 3 santos. E aí você dá uma repaginada e você está achando que você está glorificando a Deus? Casamento de cristão hoje é regada a bebida. E ainda tem pista de dança. Sério mesmo? Paulo está falando justamente, ele está falando para o povo, para os cristãos romanos, ele está falando justamente sobre isso. Tem muita coisa que parece, mas não é. Então vocês estão querendo se parecer com o mundo, estão querendo falar igual ao mundo, querem andar igual ao mundo, e aí eu faço uma pergunta para mim: o que eu estou fazendo de diferente do mundo? Eu tenho falado diferente do mundo? Eu tenho me vestido diferente do mundo? Eu tenho agido diferente do mundo? É isso que Paulo está dizendo. Os tempos não mudaram. Os valores não mudaram. Eu amo essa igreja. Conheço o pastor Erasmo desde 2018. Eu amo essa igreja. Porque aqui se prega a palavra de Deus. Aqui não tem chave, aqui não tem coach, aqui não tem jeitinho, é a palavra de Deus.
Aqui fala-se sobre pecado, fala-se sobre comprometimento. Não se negocia as coisas aqui nessa igreja. Eu me lembro, pastor, acho que eu nunca comentei isso com um pastor. Tinha um pastor infiltrado na igreja do pastor, mas não era da igreja não, viu? Estava só lá infiltrado mesmo, visitando a igreja no dia que eu preguei lá. No final do culto ele chegou para mim e falou assim: você vai ficar aqui até quando? Eu falei: cheguei agora, vou passar 30 dias. Você quer que eu agendo você em algumas igrejas? As igrejas costumam ofertar $1.500. Aí o irmão me dá o que o senhor sentir no coração. Falei: como é que é, meu irmão? Não, porque vem para cá, eu prego aqui em algumas igrejas, vou pro Brasil, volto. Olha só, o cara ficou doido. Esse aí está no inferno e nem sabe. Já negociou com o diabo tudo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu desejo a vida eterna. Eu quero o que é eterno. Eu quero o que é duradouro. Eu quero aquilo que me consolida na palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que me orienta, é Ele que me constrange, é Ele que faz com que eu entenda o que é o reino de Deus na minha vida. Quando eu venho para a palavra e eu começo a estudar sobre transformação da minha mente, fala sobre renovação, fala sobre envolver uma mudança de maneira aonde eu penso de forma diferente. Eu preciso pensar diferente, eu preciso entender que eu não tenho que estar murmurando, eu não tenho que estar reclamando, eu não tenho que estar tendo comportamento que o cristão não tem. Eu digo isso porque eu faço serviços, negócios, e tem um jeitinho. Pede uma cola a mais, que se sobrar eu levo. Como assim? Que pobreza é essa que você não entendeu? Lá no Brasil tem um tal de calçar nota. Você coloca alguma coisa por baixo para não aparecer o valor real, e você calça a nota, coloca outro valor. Lá nós temos um escritório de contabilidade, é um tal de crente falar, tem como dar um jeitinho. Percebe que Paulo está falando justamente sobre, são coisas simples, porque o diabo ele não vai fazer algo que vai te constranger, não. Ele vai fazer coisas que vão fazer com que você se acostume dia após dia com aquilo, até você achar que isso é normal. Não é normal. O meu relacionamento com Deus vai me constranger naquilo que incomoda Ele. E Ele vai dizer. Eu tinha 19 para 20 anos, crente, e aí eu andava com as calças rasgadas, bem aqui. Aí um dia eu fui para a aula, o Espírito Santo falou assim, sentado ali, o Espírito Santo falou assim comigo: é assim que cristão anda? E eu olhei para trás, era uma menina. E eu continuei olhando, de repente ele: é assim que cristão anda? Catei minha mochila, fui-me embora para casa. Entrei no meu quarto e falei assim: Deus, fala para mim, o que é que tem aqui que não te agrada? Ele já falou: joga esses discos do mundo todo, tudo fora, joga tudo fora. E eu fui quebrando, roupa, presente de namorada, aquela coisa arada toda. Percebe que eu tenho que entender aquilo que me afasta da presença de Deus? Se são os meus pensamentos, se são as minhas atitudes, se são a forma de eu andar, a minha forma de negociar meus serviços. Paulo está falando justamente sobre isso. E o mais interessante é que existe possibilidade de mudança.
Lucas 19 diz assim, capítulo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. O homem, ele era o quê? Rico. Chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conhecia, não conseguiria ver por causa da multidão. Assim correu diante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou debaixo daquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu. Jesus sabe o teu nome. Amém, aleluia. Zaqueu, desce daí, que eu quero ter contigo na tua casa. Preste atenção. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, porque ninguém acreditava que ele poderia mudar. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha só, estou dando metade de tudo que tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Eu li esse texto, pastor, e eu falei assim: meu Deus, eu tinha um conceito de Zaqueu, porque pregaram Zaqueu para mim de um jeito tão torto, que eu achava que ele era um ladrão. Ele não era ladrão, porque na frase dele tem uma dúvida: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Então percebe que Zaqueu conseguiu ressignificar a mente dele, ele conseguiu ressignificar os valores dele, ele conseguiu entender o que era a presença do Senhor Jesus dentro da casa dele. Então esse é o problema, nós não estamos trazendo a presença de Jesus Cristo para dentro da nossa casa. Porque se eu trouxer para dentro da minha casa, vai haver mudança. Eu vou me sentir constrangido, a ponto de eu dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir com o meu patrimônio. A partir de hoje, eu quero fazer com que a bênção que o Senhor tem derramado para mim, alcance as outras pessoas também. Porque a tua presença me impactou. Você consegue entender o que é a presença de Deus? A presença de Deus, ela muda a sua vida. Eu quero chamar a equipe de louvor. Eu quero que em nome de Jesus, essa palavra me incomodou muito à tarde. Queira mudar, queira pensar de forma diferente, queira fazer algo que verdadeiramente impacte a sua vida. Você sabe o que você tem que fazer, porque o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo já te incomodou. Deixa eu te falar uma coisa: vale a pena abrir mão. Vale a pena escolher Deus. Feche seus olhos. Oh, papai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Começa a falar com o Senhor. Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor trouxe à minha mente aquilo que me aproxima do Senhor, e eu abro mão disso, Pai.
Eu não quero o mundo, Pai, eu não quero as coisas do mundo, eu quero a Tua presença, eu quero a eternidade. Eu acho que vocês entenderam todas as letras que foram cantadas hoje. Oh, Ramanahasu Dere Kalabashandarabalabas.